Olá, boa noite. O meu nome é Angélica Pinto. Sejam bem-vindos a mais um Luso-Americano Magazine. Aqui terá acesso a toda a informação pertinente para as nossas comunidades, a nossa gente, a atualidade, tudo concebido especialmente para si. Ajude-nos a crescer, coloque o like. Este programa tem o patrocínio North Avenue Bakery, Hotel Praia Sol, Luís Firmino Insurance, MCM Clinic, Top Burger, Go Car Service, Coimbra Restaurant. O Campeonato do Mundo de Futebol está à porta e Portugal surge como um dos grandes protagonistas, numa altura em que o entusiasmo pelo futebol se faz sentir um pouco por todo o mundo. Em Nova Iorque, a marca Puma assinala este momento com um evento Rolling Nations, uma celebração da diversidade do futebol mundial que promete juntar culturas, nações e adeptos num ambiente único de festa e partilha. A Puma escolheu a cidade de Nova Iorque para relevar as novas camisolas de várias seleções nacionais rumo ao próximo Mundial, com especial destaque para Portugal, uma das equipas mais aguardadas da competição, que tem Cristiano Ronaldo no topo de todas as atenções. Entre as 11 seleções apresentadas, incluindo Marrocos, Gana, Senegal e Suíça, a camisola portuguesa destacou-se pelo seu design moderno e identidade forte, mantendo as cores tradicionais, mas com uma abordagem mais arrojada e contemporânea, pensada para refletir tanto a história como a nova geração do futebol nacional. O evento foi mais do que uma simples apresentação. Através de caminhões personalizados, cada país levou à rua elementos da sua cultura, desde música e gastronomia, celebrando a diversidade das diásporas presentes numa cidade cosmopolita como Nova Iorque. A camisola de Portugal foi uma das mais celebradas pelo público num ambiente vibrante e multicultural. A iniciativa incluiu ainda um torneio 4 contra 4, onde os jogadores da comunidade tiveram a oportunidade de estrear os equipamentos em campo. Entre os convidados estiveram nomes como Ricardo Quaresma, que marcou presença e reforçou a ligação entre o passado e o presente na seleção nacional. A Puma reforça assim a sua presença no futebol internacional, equipando várias seleções do Mundial, com particular destaque para a África. As novas camisolas, incluindo a de Portugal, estarão disponíveis a partir de 24 de março, online e em lojas selecionadas como o Pegasus, na cidade de Newark. Newark prepara-se para ser um dos epicentros deste campeonato e um fan zone pode ser mesmo instalado no centro do bairro. O de Ricky Dorais leva-nos a conhecer o projeto. Olá, caros amigos, estamos aqui no parque de estacionamento do antigo restaurante Ibéria, onde, ao que tudo indica, será instalado um chamado fan zone para o Mundial de Futebol, que se vai realizar aqui nos Estados Unidos, no México e no Canadá, já a partir do próximo mês de julho e durante 39 dias. Ao que tudo indica, esta será a localização onde os amantes do futebol se poderão juntar para assistir aos jogos do Mundial. Esta localização está a ser negociada, há várias reuniões que já se realizaram e que continuam a ser realizadas, e há um projeto que trará a instalação de ecrãs gigantes, também a localização de algumas tendas onde restaurantes poderão ter os seus produtos e comercializar várias das gastronomias que fazem este bairro um local de eleição. Ao mesmo tempo, estão a ser coordenadas a localização de outras atrações que possam aqui atrair as pessoas. Esta possibilidade trará um desenvolvimento acrescido ao bairro do Ironbound durante esses 39 dias. Lembramos que a final do Campeonato do Mundo será aqui no MetLife Stadium, mas o mais importante é que durante
esses 39 dias do evento, as pessoas que visitam esta área, as pessoas que têm bilhete para um jogo, poderão ter esse ambiente do Mundial de Futebol aqui nesta localização. Nós iremos e continuamos a acompanhar os desenvolvimentos das várias reuniões que estão a acontecer com as forças vivas não só da cidade de Newark, do vereador Michael Silva, e também outros stakeholders interessados para que este evento seja uma grande realidade, mas para já estamos muito perto de conseguir ter aqui no coração do Ironbound um chamado Fan Zone. É claro que tem que haver uma aprovação da FIFA e tudo isso, mas será uma oportunidade única também para o bairro, para poder vibrar com tudo aquilo que envolve futebol, já que somos um bairro multicultural onde o desporto rei ocupa um lugar especial, e esta não deixa de ser uma grande oportunidade também para os negócios locais de poderem assim conseguirem aquele extra money que faz sempre falta e que traz oportunidades acrescidas a um bairro que é único e onde o futebol, afinal de contas, ocupa também um espaço muito especial. Ricky Durães para a WNN. Voltaremos dentro de um minuto com destaque para as nossas comunidades. Top Burger. Espetinhos variados com acompanhamento. Salgadinhos, açaí, sucos, omeletes, hambúrguer. Top Burger, a melhor de todas, na 185 Adams Street. Telefone 973-558-5227. Top Burger. Precisa de um táxi em Newark? A Go Car Service está aí para si. Desfrute de viagens a apenas $7 em todo o Ironbound. Basta baixar a aplicação para reservar de forma rápida. Serviço para o aeroporto, os nossos serviços fiáveis levam sempre a hora. Os nossos simpáticos motoristas falam 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Estão disponíveis para si 24 horas por dia. Escolha entre a nossa ampla variedade de veículos para satisfazer a sua necessidade. Go Car Service, a sua viagem de confiança em Newark. Fique informado com a WNN, World News Network. Notícias de última hora, informação credível, informação comunitária e cobertura global. Faça já o download da app WNN, disponível na Apple Store e Android, totalmente gratuita. Descarregue agora, não perca o que está a acontecer no mundo. O evento Portugal Nação Global vai decorrer em Lisboa nos dias 29 e 30 de abril, reunindo territórios portugueses, empresários da diáspora e pequenas e médias empresas nacionais num encontro orientado para a criação de oportunidades concretas de negócio. A iniciativa centra-se no investimento nas parcerias estratégicas e na internacionalização, promovendo a ligação entre Portugal e as suas comunidades espalhadas pelo mundo. Suportado por uma infraestrutura digital permanente, o evento garante não só o networking presencial, mas também a oportunidade das relações e o acompanhamento de projetos ao longo de todo o ano. Nos próximos dias 29 e 30 de abril, aqui no Centro Cultural de Belém, vamos iniciar uma nova etapa como nação. Somos uma nação com quase 9 séculos, localizada aqui geograficamente. Mas há 9 séculos, há 8 séculos, há 7 séculos, andamos a correr o mundo e fixámos em muitos lados. Hoje estamos em 178 países. E por que é que não devemos aproveitar este ativo estratégico? É isso que queremos fazer com o Portugal Nação Global. Vai começar por ser um fórum de negócios, as inscrições já estão abertas, queremos que os nossos empresários da diáspora venham, que se inscrevam, porque vão ter aqui uma oportunidade de interagir com outros empresários, de conhecer presidentes de Câmara, de ver oportunidades de investimento, mas, acima de tudo, verem oportunidades de negócio. É este conceito novo.
a constituição de uma comunidade económica dos portugueses, aproveitando essa nossa maneira de ser, essa nossa maneira de estar, nos integrarmos nas sociedades para onde escolhemos ir viver. Muitos de nós tiveram sucesso, muitos de nós constituíram empresas. Chegou a altura de nos unirmos e de estreitar laços, fazer negócios e evoluir para um Portugal nação global. Vai ser aqui nos dias 29 e 30 de abril. O Consulado-Geral de Portugal em Newark, em parceria com o Sport Clube Português, vai realizar no próximo dia 10 de abril, pelas 4 horas da tarde, uma cerimónia solene de homenagem aos veteranos luso-americanos que serviram as Forças Armadas dos Estados Unidos. O evento terá lugar no Parque Peter Francisco em Newark e assinala igualmente o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos, num momento de grande simbolismo e reconhecimento histórico. A cerimónia contará com a presença do embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes, reforçando os laços de amizade e cooperação entre os dois países e honrando o contributo da comunidade portuguesa. A cidade de Newark e o município de Vila Nova de Cerveira formalizam no próximo dia 25 de março um protocolo de geminação numa cerimónia que decorrerá à distância através da plataforma Zoom. A sessão contará com a participação do presidente da Câmara de Newark, Ras Baraka, e do autarca de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, assinalando um momento de aproximação entre as duas comunidades. A iniciativa aberta ao público tem como objetivo reforçar os laços culturais, institucionais e de cooperação entre Portugal e os Estados Unidos, promovendo novas oportunidades de intercâmbio e colaboração. Um grupo de amigos, em colaboração com o Sport Clube Português, promoveu um evento de reconhecimento em homenagem a Pedro Belo, destacando o seu contributo e os relevantes serviços prestados à organização e à comunidade. Um grupo de amigos decidiu prestar uma homenagem a uma das figuras mais marcantes da comunidade luso-americana, o Dr. Pedro Belo. O local escolhido foi o emblemático Sport Clube Português, em Newark, onde o homenageado foi surpreendido numa noite carregada de emoção. Eu acho que foi um momento propício e o Pedro Belo é uma pessoa que ainda está bastante ativa na comunidade, uma pessoa jovem ainda que pode dar muito e que tem ajudado muita gente. Portanto, eu não sou daqueles que pensam que, olha, vão se reformar ou vão para Portugal todo ou nessa altura faz então uma festa. Não, eu penso que está mais do que definido que é a altura. Reconhecido pelos seus conhecimentos na área económica e pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas, Pedro Belo tem sido uma peça-chave no apoio a empresários e no fortalecimento da presença portuguesa, não só em Newark e no estado de New Jersey, mas também noutras regiões onde a comunidade se faz sentir. Tu sabes que eu estou reformado e agora eu tenho que fazer uma seleção aos eventos que visito, mas esta era uma que tinha que caber, que o Pedro é uma pessoa que tem feito muito bom trabalho para a nossa comunidade. É uma pessoa que está sempre, responde quando há uma pergunta para... He's a wonderful leader. He's a leader from our community. He's a leader for all of our, an example for our young people to follow. He never says no. Pedro always shows up. É um grande amigo, merece tudo o que se pode fazer, o que tem sido feito e o que será feito. Ele tem mostrado essa tendência e esse trabalho tem sido feito por ele por muitos anos. De maneira que a nossa apreciação e o nosso estar aqui é devido e é merecido. Para muitos dos presentes, a relação com Pedro Belo vai muito além do plano profissional. A sua forma de estar, próxima, genuína, tornou-se, afinal de contas, uma imagem de marca. Conheci o Pedro Belo em 87. Eu, quando conheci o Pedro Belo, tínhamos os dois 32 anos, porque a gente somos do mesmo ano e um mês de diferença entre um e o outro. Então eu conheço o Pedro, não só o Pedro como em trabalho, mas o Pedro como pessoa. E eu tenho que dizer que o Pedro é uma pessoa muito dedicada ao que faz, é um grande amigo e está sempre aberto a ajudar as comunidades, ou seja, quem precisar da ajuda dele, ao ponto que eu digo-lhe às vezes, Pedro, mas isto é demasiado para ti. E ele, não, mas é que eu me sinto bem a fazer isto, a ajudar as pessoas.
Sim, sim, é na frente das pessoas que se deve dizer obrigado, enquanto ele cá anda e estamos cá todos com ele. Então, pronto, apareceu esta ideia, nós estamos todos muito felizes e ter aqui a família toda dele é um extra. Obviamente, o que mais me impressionou foi ver aqui a minha família, que eu não contava que estivessem aqui hoje, especialmente vindos da Califórnia e de Madrid. Não contava. O evento, mantido em segredo, foi uma verdadeira surpresa. O homenageado encontrou-se rodeado de amigos e familiares que viajaram de vários pontos do mundo para marcar presença neste momento especial que homenageou alguém que sempre soube estar presente nos momentos em que era necessário uma intervenção, nos momentos em que era fundamental tomar decisões. Impressionou-me imenso ter a sala cheia de amigos meus, de pessoas com quem eu convivi próximo durante estes anos todos, pessoas com quem construímos muito, eu e eles, portanto, eu sozinho não teria feito nada. Houve aqui uma parceria com a maioria das pessoas que estão nesta sala, que eu considero amigos. Ao longo da sua carreira, Pedro Belo abriu portas e criou oportunidades, destacando-se pela capacidade de transformar ideias em ações concretas. O Pedro é uma pessoa exemplar, não é? Quem começa a ler o currículo dele, o que ele já fez, onde ele estudou, não é? E aquilo que ele já tem feito na carreira dele, e ajudado aqui assim muitas das nossas pessoas, não é? Que são portuguesas, que são donos de empresas, não é? É um significante muito grande, é um significado grande, porque demonstra, não é, que nós temos aquela capacidade. And Pedro's part of that great history, and it's important that we recognize. Throw away the fact that he's Portuguese. The man has meant a lot to the Ironbound, to the East Ward, to building relationships between Portugal and Newark, New Jersey here. And so it's an honor for me to be here and recognize him and make sure that his name lives forever in the history of Newark. Ética de trabalho, positividade e um forte sentido de família são valores que sempre orientaram o seu percurso e que sustentam o reconhecimento agora prestado. Eu fico contente por ter conseguido concretizar vários projetos aqui. Nunca são fáceis, requerem sempre muito trabalho. Eu, com a minha família mais próxima, ainda recentemente tive o grande prazer de receber uma carta de um neto meu que, de facto, focou os valores que são fundamentais para mim. Work ethics, palavras dele. Work ethics, positivity and family love. E são de facto os 3 pilares fundamentais. E com o work ethic vem uma energia que eu sempre procurei transmitir. Tive alguns membros da nossa comunidade que me disseram no passado, e isto encheu-me de orgulho, que eu tinha sido uma bomba de energia que tinha caído aqui. E eu, de facto, penso que a energia e a vontade de fazermos coisas é o que nos diferencia. A ligação ao Sport Clube Português também foi destacada numa casa que conhece bem o impacto daqueles que contribuem para um sentido de comunidade. Eu estou aqui há 26, 27 anos e desde o princípio sempre me lembro de o Dr. Pedro Belo nos ajudar, ou fosse no BCP, ou no Millennium, ou agora no Connect One. Para esta noite eu revi várias fotos, várias histórias e vi sempre um emblema de um banco que o Pedro é que representava. O Pedro é uma pessoa que já ajudou muita gente, inclusive pessoas não só de fora daqui, mas também que fazem parte deste clube. Já ajudou este clube. Nós sempre muito gratos a ele e as portas estão sempre abertas para o Pedro, portanto muito orgulhoso e muito feliz de estar aqui hoje para celebrá-lo. Como diria o poeta, tudo vale a pena se a alma afinal não é pequena. Uma frase que espelha bem o legado de Pedro Belo numa vida dedicada à comunidade. Voltaremos dentro de um minuto com mais informação comunitária. O jornal luso-americano, fundado em 1928, é há quase um século o elo de ligação da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Da edição impressa ao site online,
continua a ser uma referência de informação e credibilidade. E agora dá um novo passo. Chega o Luso-Americano TV, uma plataforma moderna com conteúdos exclusivos e programação dedicada à nossa diáspora. Disponível na aplicação WNN Luso-Americano TV, no Roku, Apple TV e em dispositivos Android. Luso-Americano, a informar, unir e valorizar os portugueses no mundo. A Casa do Minho, em Newark, voltou a encher no passado domingo, dia 17 de março, para mais uma edição do tradicional sarrabulho, reunindo dezenas de apreciadores desta emblemática especialidade minhota. O ambiente festivo foi marcado pela animação musical do DJ Ricky, que trouxe ritmo e energia à tarde, num contexto que celebrou a cultura e as tradições portuguesas. Durante o evento, o vereador do Bairro Leste, Michael Silva, prestou homenagem a 2 membros da coletividade, Fernando Carvalho e Rui Silva, atual presidente da associação, reconhecendo o seu empenho e dedicação. Michael Silva destacou ainda o papel fundamental de todos aqueles que, ao longo dos anos, têm contribuído para o crescimento, sucesso e dinamismo da Casa do Minho na comunidade. O Salão 9 do Portuguese Instructive Social Club, em Elizabeth, recebeu no passado sábado um jantar de homenagem ao vereador luso-americano Manny Grover Jr., que assinalou também os seus 60 anos. O evento reuniu centenas de amigos, familiares e colegas, contando com a presença de várias figuras políticas locais e estaduais que destacaram o seu percurso e dedicação à cidade e à comunidade portuguesa. Visivelmente emocionado, Manny Grover Jr. agradeceu o apoio recebido ao longo dos anos, fazendo uma referência especial à sua família, em particular à sua mãe, presente na plateia. O presidente da Câmara Municipal de Elizabeth, Christian Bolwich, sublinhou a sua liderança, o compromisso com a educação e a promoção da cultura portuguesa, enaltecendo o impacto positivo do vereador na comunidade. A gala Women's Hall of Fame da NY-PALC, realizada no passado sábado, dia 14 de março, no Portuguese American Club de Mount Vernon, em Nova Iorque, homenageou 12 mulheres que se têm destacado pelo seu contributo à comunidade luso-americana. Integrado nas celebrações do Mês da Mulher, o evento reuniu diversas personalidades de relevo, entre elas a Cônsul-Geral de Portugal em Nova Iorque, Luísa Paes Loe, e a Presidente da NY-PALC, Crystal Fernandes. Ao longo da cerimónia foram distinguidas mulheres de diferentes áreas que, através do seu empenho, liderança e dedicação, têm contribuído para o fortalecimento dos laços culturais e do associativismo na região. Uma noite de reconhecimento e inspiração que celebrou o papel fundamental das mulheres na afirmação e dinamização da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. O Portuguese American Cultural Center de Terrytown anunciou a sua nova direção para 2026, com Ricardo Serra a assumir a presidência e Ângela Pereira a cargo de vice-presidente. Bom dia a todos os sócios, cá estamos nós mais uma vez para o ano 2026. Foi difícil, mas conseguimos arranjar uma direção nova, com jovens e pessoas com experiência da nossa casa. Esta casa foi construída com suor e esforço de todos os imigrantes que a criaram, e eu cá estou mais um ano para representar e trazer o melhor que posso à nossa comunidade do Westchester e ao Centro Português de Terrytown. Fica aqui o convite a todos os sócios, sigam a nossa página oficial do Facebook, mandaremos cartas, mandaremos e-mails com todos os nossos eventos, tragam as vossas crianças, façam parte, a casa é vossa e o clube merece isso. Canda, obrigado e um forte abraço. Voltamos dentro de um minuto com mais notícias comunitárias e de clubes e organizações da Nova Inglaterra, Flórida e Califórnia. Praia Sol. Charme, excelência, clima, qualidade. O melhor valor para tudo que mereces. Férias do Sonho, ponto de encontro. Entre Quarteira e Vila Moura. Praia, gastronomia, vida, momentos, tradição. Descubra seu espaço. Reviva seu mundo. Hotel Praia Sol, afinal, estamos bem perto. Chegados ao coração. No coração de Newark está um pedaço autêntico de Portugal. Localizado na Market Street, o Coimbra Restaurante é o verdadeiro rei do leitão à bairrada. Preparado em tradicionais fornos de lenha. Com serviço no bar, sala e salão para eventos até 100 pessoas, aqui encontra o espaço perfeito para celebrar com amigos e família.
sabores únicos da nossa gastronomia, para matar saudades de casa. Coimbra Restaurante, 637 a 641 Market Street, Newark. Portugal, sempre à mesa. Stay informed with WNN World News Network. Breaking news, trusted reporting, and global stories all in one place. Download the app today. Available on Apple and Android, completely free to download. Download now, stay informed, don't miss what's happening in the world. WNN World News Network. Paulo Pereira foi reeleito como mayor da vila de Miniola, concorrendo sem oposição pelo New Line Party. A eleição ficou também marcada por um momento especial, com a sua mãe, de 87 anos, a exercer o direito de voto pela primeira vez, num gesto carregado de simbolismo. A nossa equipa de reportagens esteve à conversa com o mesmo, que destacou a importância deste novo mandato e o compromisso contínuo com a comunidade local. Em primeiro lugar, quero agradecer àqueles todos que me acompanharam ao longo não só desta eleição e ao longo desta campanha, mas desde que eu iniciei a minha carreira política há mais de 15 anos. E também quero agradecer àqueles todos que tomaram o tempo para virem votar, além de saberem que eu concorria sem oposição. Isso para mim o que significa é que a comunidade em geral está contente com a direção do município, com o líder do município, e então é um voto de confiança em mim, um voto que levo muito a sério e que vou fazer tudo dentro das minhas possibilidades para fazer esse voto de confiança que se concretiza no melhoramento das vidas dos meus municípios. O que nós temos agendado para este segundo mandato, estes próximos 4 anos, eu e a minha equipa, é a continuação daqueles programas que já iniciamos na nossa Baixa, o melhoramento, a construção de apartamentos residenciais e também um forte apoio ao comércio, principalmente na nossa Baixa. E, por outro lado, continuar a investir nas nossas infraestruturas, especialmente em água, saneamento e estradas. Isso tudo, claro que não é fácil, não se faz de um dia para o outro e custa bastante, portanto temos que equilibrar isso com o desejo de manter os impostos o mais baixo possível e, ao mesmo tempo, tentar também fazer aquilo tudo que o Estado de Nova Iorque requisita de nós e que nós não temos o controle. Por exemplo, o preço dos seguros, as contribuições para as pensões, etc. Há muito no nosso orçamento que nós não controlamos, mas temos que pagar por ele. Portanto, temos que equilibrar e fazer um balanço entre aquilo que temos que fazer e queremos fazer e aquilo que é as nossas obrigações. E esta eleição para mim foi muito especial por várias razões, porque, em primeiro lugar, ao fim de 4 anos, a população, a comunidade mostrou apoio e confiança em mim por me ter deixado concorrer sem oposição, mas de uma forma muito especial e pessoal foi o facto da minha mãe, que tem 87 anos, cá está, que é cidadã norte-americana há mais de 20 anos, há mais de 25 anos, esteve radicada em Portugal com o meu pai, até o meu pai ter falecido em 2023 e agora está novamente cá nos Estados Unidos connosco. Portanto, há 4 anos, em 2022, não pôde votar por mim, porque não estava cá, e então agora como está cá, pôde, aos 87 anos, votar pela primeira vez, e eu acho que isso, claro, para mim, pessoalmente, tem um grande significado, mas acho que isto também é uma coisa que todos nós, na comunidade portuguesa, que passamos por situações idênticas, e a minha história não é assim tão diferente de tantas histórias. Eu acho que todos nós podemos nos orgulhar neste ato simbólico da minha mãe, com 87 anos, que emigrou para cá sem nada, e ela e o meu pai, com 4 filhos, com muito sacrifício, ao fim da vida, ver um filho concorrer para presidente da Câmara do município que a acolheu há 50 anos, tem um significado não só para mim pessoalmente, mas eu acho que para todos, e seja em Miniola,
em Newark, na Califórnia, seja onde for, a nossa história traça-se através deste país e tantos países, seja o Canadá, seja a Alemanha, seja onde for. Portanto, isso também foi a cereja em cima do bolo desta minha eleição e campanha. E agora, pronto para trabalhar, mãos à obra e vamos em frente. As Romarias Cores Mais voltam a mobilizar cerca de 1000 crentes entre romeiros e acompanhantes na região da Nova Inglaterra, numa tradição marcada pela fé, penitência e oração. O ciclo tem início este sábado, dia 21 de março, com a Romaria de Totten, que parte às 6 da manhã da Igreja de Santo António, após a bênção do Padre Bill Rodrigues e o simbólico beijar da cruz. Ao longo do dia, os romeiros percorrem várias igrejas da região, incluindo a Sagrada Família, Assunção, Santo André e São Judas, num percurso de devoção que se estende por várias horas. A jornada culmina ao início da noite, com o regressar à Igreja de Santo António, encerrando mais uma etapa desta tradição profundamente enraizada na comunidade portuguesa. As tradicionais sopas do Divino Espírito Santo foram servidas no passado domingo no Salão da União Portuguesa Beneficente de Pawtucket, uma organização de socorros mútuos com mais de um século de existência. O evento reuniu membros da comunidade num ambiente de partilha e tradição, mantendo viva uma das mais emblemáticas tradições da cultura portuguesa. O presidente Jorge Pacheco, juntamente com a sua esposa Júlia Pacheco, têm sido figuras centrais na dinamização da coletividade e no desenvolvimento das suas diversas atividades. A dedicação de ambos tem contribuído para preservar os valores e fortalecer o espírito comunitário que define a União Portuguesa Beneficente ao longo das gerações. A Portuguese American Suncoast Association realizou em St. Petersburg, na Flórida, o tradicional Jantar dos Mordomos, uma iniciativa solidária da angariação de fundos para a próxima festa do Divino Espírito Santo. O evento reuniu dezenas de membros da comunidade num ambiente de grande convívio, fé e tradição, com destaque para a recitação do terço e um jantar preparado por uma dedicada equipa de voluntários. A animação musical e o leilão contribuíram para uma noite marcada pela alegria e pela forte participação dos presentes. Entre os momentos altos estiveram também as homenagens aos mordomos e a presença de vários membros da comunidade, que continuam a manter viva esta tradição secular portuguesa. A iniciativa voltou a demonstrar a união e o espírito solidário da comunidade luso-americana na Flórida, assegurando o sucesso das celebrações do Divino Espírito Santo que se aproximam. Terminou mais uma edição da Game Developers Conference em São Francisco, marcada por uma forte presença portuguesa e pelo crescente reconhecimento internacional do talento nacional na área dos videojogos. Portugal esteve representado com um stand que destacou a criatividade, inovação e ambição da sua comunidade de desenvolvimento, atraindo a atenção de parceiros internacionais e investidores. Durante a semana, a residência do Cônsul-Geral acolheu também o encontro do Portuguese Gaming Industry Circle, promovido pela ACIF-CCIM, no âmbito do projeto eGames Lab, reforçando a ligação entre empresas portuguesas e o mercado norte-americano. Empresas como a WoW Systems, OneWay 11, Walkme Mobile Games e Red Cat Pig aproveitaram a oportunidade para explorar novas parcerias e consolidar a sua presença global. Destaque ainda para a apresentação de Lígia Gonçalves, que evidenciou o potencial de Portugal e da Madeira enquanto hubs emergentes na indústria dos videojogos. O setor português continua assim a ganhar impulso, com os olhos já postos para a próxima edição em 2027. No âmbito da Semana do Imigrante Português na Califórnia, realizou-se um evento de grande relevância no Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, reunindo membros da comunidade num momento de reflexão, partilha e visão estratégica para o futuro. A iniciativa destacou não só o percurso e contributos portugueses na região, como também a ambição de forçar laços e criar novas oportunidades. Este encontro marcou o início de um círculo de sessões que se pretende alargar a todo o Estado, consolidando uma plataforma de diálogo e cooperação para a comunidade portuguesa. Teve lugar no passado dia 13 de março de 2026 e, fazendo parte da Semana do Imigrante Português, um painel sobre o passado, o presente e o futuro da comunidade portuguesa na Califórnia.
O evento teve lugar no Consulado-Geral de Portugal em São Francisco e foi anfitrião o Cônsul-Geral Filipe Ramalheira e moderado pelo professor Dinis Borges. Younger generation, all hope lies on you, no pressure. Sofia is the granddaughter of Azorean immigrants who came to California in the 1970s and 1980s, a junior at St. Francis High School in Mountain View. She brings faith and tech together through her many ministries at Faithfulness Portuguese National Parish in San Jose, one of the most iconic monuments and churches of the Portuguese community and one of the most important heritage that we have in California. She serves on her school campus ministry council also, and she's a leader for LUSA, the Lusophone Student Association, and was responsible for having it recognized as an affinity association and coordinating many events showcasing Portuguese and Brazilian culture. She's also a volunteer at POSO, and she has served as youth editor at the Portuguese Tribune. I should say, the only Portuguese newspaper on the West Coast. In 2025, Sofia was recognized for her faith and service by the Diocese of San Jose with the inaugural St. Carlos Acutis Award for creatively evangelizing using modern means, serving as digital missionaries who make the eternal love of God visible to the world. Welcome. Vamos agora para mais um pequeno espaço comercial e voltamos já a seguir com mais informação do coração da nossa gente em Portugal. The New Work para a MCM Clinic, Braga. Dona Celeste, que já realizou os implantes e as próteses provisórias, vem hoje colocar o trabalho final, que são as próteses definitivas. Mais um caso de sucesso, mais um sorriso novo e bonito na MCM Clinic. Dona Celeste, já com o trabalho final, os seus dentes definitivos. Obrigado por ter confiado na MCM Clinic. O Alentejo é o grande destaque no panorama vitinícola europeu ao ser distinguido como capital europeia do vinho, uma região que alia tradição, inovação e excelência na produção vinícola. Uma reportagem de José Torrejão, em exclusivo para a WNN, leva-nos ao coração desta região única, onde a cultura do vinho é também expressão de identidade, história e desenvolvimento económico. O Alentejo foi distinguido como Capital Europeia do Vinho, um título que reconhece o papel da região na produção vitinícola e na promoção da cultura do vinho. Com milhares de hectares de vinha, o Alentejo é uma das principais regiões produtoras de vinho em Portugal. As condições climáticas e o sabor acumulado ao longo de gerações continuam a marcar a identidade dos vinhos alentejanos. Da produção à comercialização, o setor envolve produtores, enólogos e cooperativas, num trabalho que tem vindo a ganhar reconhecimento internacional. Este reconhecimento valoriza muito o trabalho que tem sido feito na região e ajuda a levar os vinhos do Alentejo a novos mercados. O título de Capital Europeia do Vinho deverá também impulsionar o turismo. O enoturismo tem vindo a crescer e atrai cada vez mais visitantes à região. A oferta combina vinho, gastronomia e paisagem, numa experiência que aposta na autenticidade do território. É uma experiência muito completa. Podemos provar vinhos, conhecer as adegas e perceber melhor a cultura da região. Ao longo desta temática, estão previstos eventos, provas e iniciativas culturais que pretendem reforçar a visibilidade do Alentejo no panorama europeu. Mais do que um setor económico, o vinho é também parte da identidade da região e um elemento central na sua projeção internacional. O reconhecimento europeu coloca o Alentejo no mapa dos grandes destinos vinícolas e reforça o papel da região na afirmação do vinho português.
Continuamos pelo Alentejo e José Torrejão leva-nos agora ao encontro do porco preto, um dos grandes símbolos da gastronomia da região. Uma viagem à essência do campo e à mesa alentejana, onde tradição, sabor e identidade se unem numa experiência única. É no montado que tudo começa. O porco preto, raça autóctone do sul da Península Ibérica, vive em liberdade e cresce ao ritmo da natureza. Ao contrário da produção intensiva, aqui o tempo é outro e faz toda a diferença. Este animal precisa de espaço, anda quilómetros por dia e alimenta-se principalmente da bolota. Isso é o que lhe dá esta qualidade única. O montado é um dos ecossistemas mais característicos de Portugal. Um equilíbrio entre atividade humana e natureza, onde as árvores, pastagens e animais coexistem. Aqui, o porco preto desempenha um papel essencial. Ajuda a manter o solo e a biodiversidade. O montado só faz sentido com estes animais. É um sistema sustentável que depende desta ligação. Na Feira do Porco Alentejano em Eurica celebra-se esta relação. Mais do que provar é conhecer todo o processo, do campo à mesa. Depois de perceber como são criados os porcos pretos, ainda se valoriza mais o que se está a comer. O porco preto é hoje um produto de excelência, cada vez mais valorizado dentro e fora do país. Um setor que sustenta produtores e ajuda a fixar população no interior. No Alentejo, o sabor começa na paisagem e é no montado que o porco preto continua a escrever a sua história. Mais uma breve pausa e voltamos com informação nos Estados Unidos e internacional com o Ricky Durães. Firmino Insurance. Descansa as suas famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Olá, Angélica, muito obrigado. É sempre um prazer levar este segmento de notícias até todos os nossos telespectadores. E nós vamos começar exatamente com a guerra no Irão, guerra que entra na quarta semana sem muitos resultados à vista. A guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão entrou, como referimos, na quarta semana, sem sinais claros de resolução. O Comando Militar norte-americano revelou ter atingido mais de 8.000 alvos em território iraniano, afirmando que a capacidade militar de Teherão foi significativamente reduzida. Apesar disso, o Irão continua a lançar mísseis e drones contra Israel e aliados ocidentais, mantendo também um bloqueio de facto no estratégico Estreito de Hormuz, afetando o tráfego marítimo internacional. Num desenvolvimento inesperado, Washington aliviou algumas sanções sobre o petróleo iraniano, permitindo a venda de cargas já em trânsito, numa decisão vista como pragmática face à pressão energética global. Entretanto, aumentam as preocupações com o programa nuclear iraniano. Um alegado ataque à instalação de Natanz foi reportado, mas permanece por confirmar. Especialistas alertam que a destruição total deste programa por via aérea poderá ser impossível. No plano político, Donald Trump tem enviado sinais contraditórios sobre os próximos passos, enquanto Israel já antecipa
uma escalada significativa do conflito nos próximos dias. E é exatamente nessa escalada possível do conflito que vamos agora para este segundo ponto, já que se por um lado Donald Trump parece querer abrandar essa possibilidade, Israel foi claro na mensagem. A guerra no Médio Oriente continua a intensificar-se, com Israel a alertar para um aumento iminente dos ataques contra o Irão, numa altura em que o conflito entra, como referimos, na quarta semana. O Reino Unido condenou igualmente Irão após um ataque a uma base conjunta britânico-americana no Oceano Índico. O ataque iraniano à base aérea de Diego Garcia, localizada a cerca de 4.000 km do Irão, levanta novas preocupações sobre o alcance do arsenal militar iraniano, sugerindo capacidades superiores às anteriormente conhecidas. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que a intensidade dos ataques conjuntos entre Israel e os Estados Unidos deverá aumentar significativamente na próxima semana. Entretanto, fragmentos de um míssil iraniano atingiram um jardim de infância próximo de Tel Aviv. Não houve vítimas, uma vez que o edifício se encontrava vazio no momento do impacto. Mas este conflito está também a agravar-se no Líbano, onde Israel diz querer dizimar completamente o movimento Hezbollah. O conflito no Médio Oriente continua a intensificar-se, com novos bombardeamentos israelitas no subúrbio sul de Beirute, visando posições do Hezbollah, o grupo apoiado pelo Irão. Israel rejeitou propostas do governo libanês para um cessar-fogo e desarmamento da milícia após o lançamento de rockets que desencadeou a atual escalada. No Irão, o ambiente é de profunda crise. As celebrações de Nowruz, o Ano Novo iraniano, ficaram marcadas pela tensão, agravada por dificuldades económicas, repressão interna e pelos bombardeamentos conduzidos por forças norte-americanas e israelitas. O país enfrenta ainda um apagão prolongado da internet imposto pelo governo. O impacto humano do conflito continua a crescer. Segundo dados apresentados nas Nações Unidas, mais de 1.300 civis morreram no Irão desde o início do conflito, enquanto organizações independentes apontam para números ainda superiores. No Líbano, o número de vítimas ultrapassa já os 1.000 mortos. Em Israel, ataques iranianos provocaram pelo menos 14 mortes, enquanto os Estados Unidos registram 13 vítimas mortais, refletindo a dimensão e complexidade crescente deste conflito regional. Mas podemos dizer que a grande preocupação neste momento, já que o impacto económico é visível em todo o mundo, é o Estreito de Hormuz. E há desenvolvimentos sobre esse ponto nevrálgico no mundo. Um total de 22 países manifestou já disponibilidade para ajudar a garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. A iniciativa surge num momento de crescente tensão na região, com ameaças ao tráfego internacional do petróleo e mercadorias. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje, sábado, a sua adesão, tornando-se o primeiro país árabe do Golfo Pérsico a entregar formalmente este esforço conjunto. E vamos agora para os Estados Unidos e vamos falar do shutdown e o impacto nos aeroportos quando agora se inicia o chamado período de férias, Spring Break. As longas filas nos aeroportos dos Estados Unidos continuam a agravar-se, numa altura em que o shutdown federal entra já na sua quinta semana, tornando-se o segundo mais longo da história do país. A falta de pagamento aos trabalhadores da segurança aeroportuária está a provocar uma quebra significativa nos níveis de pessoal. Na região de Nova Iorque, a situação é particularmente visível. No aeroporto internacional Newark Liberty, os tempos de espera têm variado bastante. No terminal C, rondavam os 30 minutos na manhã de hoje, mas noutros terminais e aeroportos da região já ultrapassaram 1 hora. A nível nacional,
As faltas entre agentes da TSA superam os 10%, chegando aos 20% em alguns dos maiores aeroportos. Além disso, a escassez de controladores de tráfego aéreo tornou-se a principal causa de atrasos, sendo responsável por 53% das perturbações, um aumento significativo face aos 5% antes do shutdown. Em Newark, registaram-se paragens temporárias de voos e atrasos médios superiores a 80 minutos nas horas de maior movimento. A situação começa também a levantar preocupações de segurança. No passado dia 17 de março, foi aberta uma investigação a um incidente de quase colisão na pista em Newark, envolvendo um avião da Alaska Airlines e um cargueiro da FedEx. Apesar de não haver feridos, o episódio veio reforçar os alertas sobre riscos associados à redução de pessoal num dos espaços aéreos mais complexos do país. E vamos agora para o último tópico, que tem a ver com o presidente da Colômbia e novos desenvolvimentos da administração norte-americana. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi classificado como alvo prioritário pelo Drug Enforcement Administration, no âmbito de uma investigação conduzida por procuradores federais em Nova Iorque sobre alegadas ligações ao narcotráfico. De acordo com informações baseadas em registros e fontes próximas do processo, Petro terá surgido em várias investigações desde 2022, incluindo suspeitas de contactos com o cartel mexicano de Cartel de Sinaloa. Entre as alegações estão também possíveis benefícios concedidos a traficantes no âmbito do seu plano de paz total, bem como o uso de estruturas de segurança para facilitar o tráfico de cocaína e fentanil através de pontos colombianos. A designação de alvo prioritário é atribuído pela DEA a indivíduos considerados como um impacto significativo no comércio internacional de droga. No entanto, não é claro quando essa classificação foi formalmente atribuída ao chefe de Estado colombiano. E, caros amigos, estes são os principais desenvolvimentos noticiosos de hoje, sábado. Tenha um ótimo dia e agora a emissão segue com a Angélica do estúdio. Última pausa desta emissão e regressaremos com a Tribuna Jurídica e também a primeira página do jornal Luso-Americano. Comece o dia da melhor forma na North Avenue Bakery. Do pão acabado de sair do forno aos nossos deliciosos pastéis de nata, cada sabor é feito com tradição e qualidade. Pequeno almoço, almoço ou lanche, temos sempre algo especial para si. Aberta todos os dias das 4h30 às 9 da noite, North Avenue Bakery. Prova tradição, sinta-se em casa. Manténgase informado con WNN, World News Network. Noticias de última hora, información confiable y cobertura global, todo en un solo lugar. Descargue hoy la aplicación de WNN disponible en Apple Store y Android, completamente gratis. No coração de Kearney, a poucos minutos de Nova Iorque, nasce uma nova forma de viver. Bem-vindos ao Hélio Residências de Luxo. Estúdios, apartamentos de 1 e 2 quartos cuidadosamente concebidos, com acabamento de excelência e estacionamento disponível. Mantenham um estilo de vida ativo, desfrute da sofisticada sala comum e no topo, um rooftop deslumbrante, também disponível para alugar. Residências de Luxo Hélio, em Kearney. Candidatura já aberta e leve o seu estilo de vida. Hoje na Tribuna Jurídica, o Dr. Nelson Trieso irá explicar-nos o que precisamos saber sobre testamentos aqui nos Estados Unidos e também em Portugal. Precisa você de 2 testamentos? As respostas do Dr. Nelson Trieso. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Tribuna Jurídica, que vai para o ar todas as semanas aqui no nosso canal WNN. Hoje temos uma pergunta que tem a ver com uma temática complexa, mas que eu vou tentar explicar da forma mais simplista possível. O telespectador pergunta se um compatriota nosso que tenha lavrado, que
tenha otorgado 2 testamentos, um nos Estados Unidos da América e o outro em Portugal, qual destes testamentos prevalece sobre o outro? Ora bem, um português pode ter um testamento feito na América, nos Estados Unidos, e que pode ser aplicado em Portugal, mesmo que vá contra as normas jurídicas do direito sucessório português. Isso é possível, porque também tem a ver com o lugar da residência habitual do testador. Da mesma forma, um português que faça um testamento em Portugal pode dizer expressamente no testamento que quer que seja a lei americana a ser aplicada. Portanto, há 2 soluções para o problema. Agora, o que eu recomendo, até para evitar processos judiciais, ou seja, processos em tribunal, o que eu costumo recomendar é, relativamente aos bens domiciliados nos Estados Unidos, que façam um testamento nos Estados Unidos, que aplique a lei americana. E depois que façam um testamento em Portugal, relativamente aos bens domiciliados em Portugal. Isto para separar as águas e para evitar problemas. Portanto, é recomendável, repito, ter 2 testamentos. Um para os Estados Unidos, para o património, para a herança que está nos Estados Unidos, e outro em Portugal para a herança e para o património que está em Portugal. Porque desta forma podemos evitar problemas, porque nem sempre os tribunais tomam as mesmas decisões sobre casos idênticos. E depois pode haver dissabores dos herdeiros e não é recomendável. Portanto, se eu fizer um testamento em Portugal, faço a habilitação de herdeiros e aplico o testamento que foi feito em Portugal, e na América a mesma coisa. Abre-se a sucessão quando a pessoa morre e é aplicado o testamento americano para tudo o que a herança tenha nos Estados Unidos. Esta é a opinião, é a minha opinião. Agora é assim, nenhum dos testamentos prevalece sobre o outro. Nenhum dos testamentos prevalece sobre o outro. Aliás, até pode haver aqui normas de interpretação, normas de conflito, em termos de interpretação, porque isto é uma matéria de facto pertinente. É bom que as pessoas coloquem estas perguntas ou esta questão, mas é uma matéria que não consigo explicar tudo que ela envolve aqui nestes parcos minutos em que estou convosco todas as semanas. Mas se tiverem mais alguma dúvida ou mais alguma questão, e se eu não tive a capacidade de explicar convenientemente esta matéria, que, volto a dizer, é complexa, é complicada, cá estarei para responder. Poderão enviar e-mails também para colocar as questões diretamente a mim, ou poderão também telefonar. Hoje ficamos por aqui. Até lá, fiquem bem, ou seja, até para a semana, fiquem bem e com muita saúde. E vamos agora para a primeira página de edição de fim de semana do Jornal Luso-Americano. Bem-vindos a mais uma edição online do Jornal Luso-Americano, publicado na cidade de Newark. Mantendo uma tradição iniciada pelos seus antecessores, o Presidente da República anunciou onde vão ser as comemorações do 10 de junho, fora de Portugal. O PAD suspende parcialmente serviços durante o final de semana. Na diáspora portuguesa, os portugueses na Dinamarca notam um país calmo dias antes das eleições legislativas. No desporto, destaque para Ronaldo, que está fora das escolhas de Martínez para os particulares com o México e os Estados Unidos. Estas e outras notícias na edição online do Luso-Americano. Tenha uma boa leitura. É tempo agora da agenda comunitária. Quanto a nós, voltaremos para a semana com mais novidades na manga. Esteja sempre na nossa companhia durante a semana, com informação ao momento
Para nós é sempre um prazer estar na sua companhia. Boa noite e até para a semana.